Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite para você também, para os ouvintes e para quem nos assiste. Viva a Voz começando. Pois é, e começando com Brasília muito quente, Brasília que é o ponto da surpresa. Há 1 hora a surpresa era a votação do PL da dosimetria que foi colocado em pauta hoje. Mas, há alguns minutos, o deputado Glauber Braga ocupou a cadeira do presidente da Câmara, a cadeira de Hugo Motta, em protesto porque o processo de cassação de Glauber Braga deve voltar à pauta esta semana. Samantha Klein está por lá. Conta pra gente como é que está a situação. Samantha, vocês ainda estão para fora do plenário porque o sinal da TV Câmara foi totalmente cortado. A Globo News estava conseguindo transmitir aquela hora, na verdade, que a gente falou, o sinal da TV Câmara. Agora foi totalmente cortado e a gente não consegue saber o que está acontecendo lá. Exatamente, segue totalmente cortado o sinal da TV Câmara e todos os jornalistas, então, do lado de fora do plenário. Lembrando sempre que nós somos jornalistas que temos crachás, credenciais para acompanhar, então, todas as votações, todas as sessões do plenário. Então, o que está acontecendo aqui, até porque a assessoria de imprensa do presidente Hugo Motta vem afirmando que ele não mandou que fosse feita a retirada dos jornalistas. Mas isso aconteceu. Todos os jornalistas que estavam em plenário foram retirados. Alguns que estavam um pouquinho ali naquelas galerias demoraram um pouquinho mais. Foi o caso da equipe da Globo News que acabou transmitindo isso. Mas Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que tem aí prevista a votação da sua cassação amanhã, ao lado de Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, segue na mesa. O que está acontecendo lá dentro, segundo alguns líderes que saíram para falar com a imprensa? A Polícia Legislativa está lá, ao lado da mesa diretora, Glauber segue por lá, inclusive o líder do PT, Lindbergh Farias, ele disse que o PT apenas apoia Glauber e critica a votação da cassação dele, ao mesmo tempo que pode ser feita a cassação de Carla Zambelli, de Alexandre Ramagem, mas disse que não vai apoiar uma ocupação. Os líderes que estão saindo também criticaram muito que nada foi feito em relação àquela ocupação feita pelo PL alguns meses atrás e que se diz que há, então, um precedente. Portanto, estamos num compasso de espera com relação à própria presidência da casa, né? Então, todos os jornalistas questionando e a própria presidência ainda está aguardando uma definição, uma diretriz sobre a liberação do plenário, porque, segundo essas informações iniciais, a Polícia Legislativa teria tomado aí a decisão de evacuar o plenário, deixando entrar somente os deputados. Samantha, mas é claro que isso não cabe. Sim, Vera? É muito pouco provável que a Polícia Legislativa tenha tomado sozinha também a decisão de cortar o sinal, né, da TV Câmara. Isso cabe à mesa, cabe ao presidente. O que o presidente fala a esse respeito? Porque naquele precedente anterior da invasão do plenário, da ocupação do plenário pela direita, salvo engano, a TV Câmara continuou transmitindo normalmente, não? Continuou transmitindo, tanto que a gente via aquelas imagens, acompanhava a imprensa também transmitindo, e aqui simplesmente determinaram o corte do sinal e a polícia ainda não liberou a entrada. Existe sim protocolo, e é claro que a Polícia Legislativa, como você mesma falou, Vera, não tem essa prerrogativa de simplesmente determinar que os jornalistas, que a taquigrafia, que pessoas convidadas saiam do plenário. Então é claro que falta aí uma explicação por parte do presidente da Câmara,
Hugo Mota. O que estão falando aqui? Que a Polícia Legislativa deve nos liberar em seguida a entrada, mas pelo jeito essa informação não chegou ainda até os policiais, porque é uma confusão que tem aqui no Salão Verde. Então muitos jornalistas, assessores acompanhando e esperando realmente que haja uma liberação. Até vou chegar aqui um pouquinho mais perto para ver quem é que está falando neste momento, porque realmente é uma confusão até para chegar perto, mas realmente acho que são somente líderes ali falando e Glauber segue ali na mesa. É uma negociação que está sendo feita também nesse momento. Então, por isso, fica até um compasso de espera, se será ou não votado ainda hoje o PL da dosimetria. Com vocês. Obrigada, Samanta. Mais um teste de fogo para Hugo Mota, não, Vera? Pois é, o que ele fez, né? Numa reunião ontem com os líderes, ele decidiu que ia limpar a pauta. Então, ele ia pautar os projetos de interesse do governo, e ele combinou isso numa reunião com o ministro Fernando Haddad. Então, pretende votar o devedor contumaz e também o projeto que garante ali o cumprimento do arcabouço fiscal no ano que vem, porque corta linearmente algumas isenções tributárias. Esse é o projeto mais importante no entendimento da Fazenda nessa reta final do ano, além do orçamento, claro. Então, combinou isso com o governo e também fez um aceno ao bolsonarismo com a decisão de colocar para votar esse projeto da dosimetria que é relatado pelo deputado Paulinho da Força, assegurando, e ele fez isso mais cedo, que não seria incluída a anistia ampla, geral e restrita para quem foi condenado na trama golpista. E aí, para fazer essa limpeza geral da pauta, ele incluiu também os pedidos de cassação que estão pendentes. Então, além dos 3 da direita, Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, tem lá, desde o meio do ano, pendente, o processo de cassação do deputado Glauber Braga. São questões diferentes? São questões bem diferentes. No caso dos outros 3, principalmente de 2, né, do Ramagem e da Zambelli, existem condenações judiciais. O deputado Eduardo Bolsonaro corre o risco de perder o mandato por falta, e aí seria uma decisão da mesa. E o deputado Glauber Braga é o único que tem um parecer do Conselho de Ética pela sua cassação. E aí isso também tem que seguir um rito e tem que ser colocado em votação. Como ele é um deputado que não tem muita simpatia do conjunto da casa, ele corre um risco real de ter um mandato cassado nesse bolo, meio uma ideia de compensar, né? Se vão sair 3 da direita, teria de sair um da esquerda. No senso comum é isso que está acontecendo, né? Que é assim que está se vendo. A gente vê que a coisa continua bem quente ali, né? As imagens que a gente tem pela Globo News, a deputada Maria do Rosário está na frente do plenário, pedindo a liberação para a imprensa, pedindo para a Polícia Legislativa liberar o plenário. A gente vai acionar a Samanta mais à frente, Débora.